Estamos testando a comunidade Criadores do Futuro da Hannah Franklin, onde ela ensina a fazer conteúdos para as redes sociais a partir de 4 pilares. E esse aqui é o episódio 2, onde nós vamos entrar agora no segundo pilar, onde ela explica um pouco mais sobre storytelling, e te vejo depois da vinheta. Meu nome é Marco Lourenço, cientista da vida e dos negócios, e nesse canal aqui eu te ensino sobre a vida e os negócios através da ciência. E eu estou aqui com meu irmão Lucas Lourenço, que trabalha na área de finanças, pois nós dois estamos nesse desafio que eu decidi fazer, que é testar algumas metodologias sobre criação de conteúdo das redes sociais. Como vocês sabem, um bom cientista, ele cria uma hipótese e a partir disso ele vai estudar, analisar, testar e validar. E para isso a gente selecionou por acaso a metodologia da Hannah Franklin, que estava fazendo um lançamento sobre conteúdo nas redes sociais. E nessa metodologia ela se baseia em 4 pilares. E neste vídeo aqui nós vamos adentrar então no pilar de storytelling. Caso você não viu os outros episódios, vou deixar aqui também o card para que você acesse e veja desde o começo esse desafio. No primeiro episódio então nós falamos sobre o primeiro pilar da metodologia dela, aonde ela aborda especificamente sobre identidade, né? Que dentro do pilar dela, ela fala que é diferenciação, tá? E dentro aqui da parte da identidade pessoal, tinha alguns exercícios, né, que a gente tinha que fazer. E eu e meu irmão, a gente parou um tempo para poder fazer, que é o exercício sobre a parte aqui de branding primitivo, que ela chama, e a parte de narrativa pessoal. No meu caso, especificamente, né, eu já estava construindo isso. Caso você não saiba, eu tenho uma agência digital e um dos meus papéis lá dentro é copywriter. E aí todos os produtos, né, a gente faz essa parte de identidade, tanto eu quanto meu irmão. Mas como eu falei no primeiro vídeo, né, a ideia nossa é seguir a metodologia à risca. Então a gente preencheu aqui de acordo com o que ela pediu, né? E eu fiz a minha aqui, que eu tenho a minha identidade aqui do meu negócio em si, né? Que é muito em cima, inclusive, dessa ideia do cientista de negócio, cientista da vida e do negócio. Mais algumas perguntas aqui só para vocês entenderem. Ela pergunta, né, qual que é o seu propósito. Ela pergunta o que torna o seu perfil único e valioso para o seu público, para quem você está falando principalmente. E aí tem outras coisas. Em resumo, né, a gente falou no primeiro episódio aqui, a parte de identidade, né, muito sobre construir a sua narrativa, como que você vai falar, né, como que você vai passar a sua mensagem para o mundo. Então esse primeiro passo é sobre se conhecer, né, sobre entender quem você é e como você vai se comunicar através disso com as pessoas na internet. Então, a base aqui da minha identidade, ela vai se basear nessa ideia do cientista da vida e dos negócios, né? Onde o meu intuito ele é passar uma verdade, né? Principalmente, eu quero levar uma verdade das coisas, porque o cientista ele gosta de trabalhar com aquilo que é testado e validado, né? Então, quando eu trago esse conceito da vida e dos negócios, significa que além de eu ser um cientista que estou em observação, né? Um cientista busca essa observação do mundo ali, então da vida e principalmente da vida relacionado também aos negócios. Eu acredito muito que a gente cresce à medida que nós vamos nos desenvolvendo, né? Nós vamos nos conhecendo. Então existe essa perspectiva da vida e existe a perspectiva aqui que é o maior foco também, que é a perspectiva dos negócios. Por que eu falo da vida dos negócios e por que não só dos negócios, né? Existe até uma ideia em relação a isso, né? Seria até mais simples falar só de negócios, mas acaba que dentro da minha parte de comunicação eu trago algumas coisas sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, porque eu não consigo separar isso de negócio. Eu vejo que até a questão financeira, né, o quanto que a gente ganha, o quanto que a gente cresce em uma empresa, tem muito a ver sobre autoconhecimento, desenvolvimento, como que a nossa mentalidade vai mudando, né? Como que a nossa rotina muda, o nosso comportamento muda, o ciclo social muda. Então eu não consigo separar disso. Então eu estou fazendo esse teste de tentar juntar as duas coisas. Então aqui dentro do canal, né, a gente vai ter 70% sobre negócios e 30% aí eu vou falar sobre a vida no geral, né? Sobre coisas que eu aprendo, sobre meus insights, sobre o que eu fiz, né, para poder melhorar como gestor, como líder, enfim, né, em vários fatores dentro dos meus negócios em si. Mas a minha identidade ela está muito pautada nessa ideia do cientista, que é o quê? Gerar uma hipótese, né? A gente começa a fazer um estudo, aí a gente vai fazer teste, analisar, né? Que é o que eu estou fazendo. Então aqui dentro do canal vocês vão perceber que existem vários projetos baseados em todos os pilares ali de um cientista. Então a gente está fazendo, por exemplo, análise de copy. Inclusive a gente fez a análise da copy aqui da Hannah Franklin, desse lançamento especificamente. Vou deixar o card aqui também para vocês poderem acessar. A gente está fazendo aqui também análise de perfis,
né, de alguns criadores para poder entender também o que está dando certo na internet, o que não está dando certo, por que está dando certo. Então também estou fazendo esse quadro, né, essa série aqui dentro do canal. Estou trazendo essa série aqui que é testando metodologias, né? E que tudo isso resume também ao nosso laboratório, que foi o primeiro laboratório que eu estou criando aqui, que é o laboratório sobre a criação de conteúdo. Por que isso, né, Marco? Porque atualmente eu estou refinando a minha habilidade de conteúdo, porque eu tenho uma agência e eu tenho uma produtora audiovisual. E aí, para refinar essa habilidade, eu comecei um estudo, né? Já tem algum tempo que eu trabalho com conteúdo, mas eu decidi refinar ainda mais essa habilidade para que eu consiga também refinar e criar uma metodologia, que é isso exatamente, né, que um cientista tende a fazer. Né? Então ele cria uma hipótese, ele cria um estudo, ele vai fazer teste, vai analisar, vai estudar várias coisas para que ele depois chegue na sua metodologia, né? E uma metodologia nada mais nada menos é algo que você consegue repetir aquilo ali e que vai gerar o resultado muito próximo dentro das mesmas circunstâncias. Então eu estou desenvolvendo uma metodologia para trabalhar com a minha equipe nos meus negócios, né? E que futuramente talvez possa ser até um curso. Então eu quis trazer essa visão do cientista dentro da minha identidade para levar mais a verdade e levar uma coisa de prática também. Eu vejo que a internet hoje é muito teoria, né? A gente não conhece as pessoas, a gente não sabe exatamente o que é a verdade ali. Então, dentro da minha comunicação, a gente vai abordar essa identidade, né? Até então, pode ser que eu mude, mas basicamente esse conceito para vocês entenderem como que ficou estruturada essa parte. Já estava sendo criado isso, tá? Não foi criado exatamente por causa desse método, mas a gente também aproveitou algumas coisas aqui para poder refinar essa parte de identidade. E o meu irmão Lucas é da área de finanças. Lucas, conta um pouco aí o que você quer fazer, né? Qual que é a sua ideia em relação à sua identidade aí? Eu tenho uma consultoria financeira, qual chama Programa Vida Planejada. Estou iniciando agora essa parte de mídias sociais. Então, o meu Instagram tem menos de um mês, se não me engano, né? Sim. Tem menos de um mês. Inclusive, nossos dois Instagram foi reiniciado, né? Do zero. Basicamente. E aí acabou sendo muito bom, porque a gente está pegando essa metodologia do zero e aplicando ali numa rede social, né, num perfil praticamente zerado para ver se realmente vai trazer resultado para a gente ou não. E essa parte de identidade, eu já tinha algumas coisas formuladas por conta da minha consultoria, né, mas eu vejo que tinha muitas coisas que eu precisava dar um refinamento, entender melhor, precisava entender mais as características do meu cliente, as características pessoais, né, os valores pessoais, né, que isso é muito importante a gente detalhar, porque isso cria conexão. As pessoas vão te enxergar de uma maneira diferente e elas vão entender que você tem os mesmos valores que ela, e aí isso gera uma conexão instantânea e faz com que as pessoas tenham mais engajamento e elas criem mais confiança em você. Sim. Sintam mais desejo em te seguir e entender mais sobre o seu dia a dia, sobre o seu profissional. Sim, inclusive um dos princípios, né, que a gente desenvolveu, né, desde o começo, né, no seu projeto, que na verdade a gente começou lá atrás, que a gente já tem uma consultoria, né? Sim. Tem uma consultoria, agora a gente está transformando isso também em um produto online, né? Então já tem uma consultoria que vende, que funciona e tal. Produto digital. E a gente está transformando agora num produto digital. E a gente tem um trabalho intenso aí de identidade, né? Então, assim, tem meses que a gente está desenvolvendo, porque a gente quer cada vez melhorar. A gente tem um propósito muito de gerar uma experiência que faça com que a pessoa chegue, né, no ponto. Não, com certeza. E aí isso gera um produto único, né? Um produto único, com certeza. E o fato é que a gente sempre buscou muita simplicidade, né, que eu percebo, e na sua identidade é muito também... Você tem um lado mais humorístico também. Sim. Né, que a gente traz um pouco essa sátira, né? Você traz uma sátira ali dentro principalmente nos seus stories, né? E tem que ter um pouco de limite, né? E aí, essa área financeira, ela é uma área que as pessoas enxergam de uma forma muito séria. E é muito chato também. Status, muito falar formal, é uma coisa técnica, aquela linguagem ali meio complexa para as pessoas meio que ficarem cada vez mais confusas e passar uma ideia de ser uma pessoa pseudo-intelectual. Então isso é muito chato, né? E aí eu tenho que tomar um certo cuidado para não passar demais no humor e aí deixar de ser alguém responsabilidade, né? Isso, alguém que é sério e passar a ser o bobo da corte. Sim. E a gente percebeu também que no mercado tem muito mais gente posicionado como investimento do que como finanças mesmo, né? Se você pegar 10, acredito que 9 ou até mais
Às vezes 10 de 10. Porque o pessoal só quer mexer com investimentos. Tem poucos, né? Isso porque... Pelo menos grandes players, né? Isso. É porque eles identificam que investimentos é algo que gera mais valor para as pessoas. É mais fácil vender. Isso, Com é mais certeza. fácil vender. Porque o investimento, ele trabalha dentro da copy, né? A gente fala que trabalha ganância, né? Ganância, total. E a finanças vai trabalhar ou medo, né? Que a gente vai trabalhar esse argumento do medo em si. E trabalhar pelo lado do desejo é muito difícil, né? Porque a gente tá tentando, né? Desejo não, da dor, né? Não, do desejo. Ah, é porque do desejo, você sim. trabalhou pelo desejo e pela dor, né? Trabalhei Então, pelo no caso desejo da e pela dor, dor. a gente vai buscar um medo do cara. Tipo, antes, se você não mudar, você vai continuar ferrado o resto da vida, né? É. E no caso do desejo, que é o que a gente tá tentando, né? Quando a gente fala de você ter paz, paz, equilíbrio e liberdade, né? Tá indo um pouco mais do desejo, mas também um pouco pautado na dor, né? Tipo, o cara já sofreu, tá sofrendo, e a gente quer tirar ele da dor também. Né? Então, mas resumindo, é muito mais pela dor. Né? Não, com certeza. É tipo academia, né? Tipo, o cara não vai querer malhar assim, sabe? Ele vai malhar ou porque ele quer pegar alguém, né? Ou porque a mulher quer ficar mais bonita e melhorar a autoestima, entendeu? Agora, igual eu tô malhando assim, eu tô malhando só pra malhar mesmo, né? Poucas pessoas vão pra academia pra se sentirem mais saudáveis, produtivas, saudáveis e que vai trazer um retorno ali. 10, 20, pessoas. Acho que 10, 20% E aí tem aquela conversa, né, da pessoa falar que vai pra academia pra ser saudável. Não vai. Não. Tanto é que a gente tem uma expert aqui na agência que ela é de emagrecimento, né? E a SFA é de emagrecimento, exatamente, porque ela fala muito mais do que emagrecimento, né? Só que a gente falou, mano, como é que a gente vai pautar? Ah, vamos falar de performance e longevidade? Não. Ninguém quer, entendeu? Então, tipo, não tem como. Aí falou, mano, a gente vai ter que pegar pelo emagrecimento, que todo mundo quer emagrecer, né? E mesmo assim é difícil, porque a pessoa quer emagrecer, mas não quer sofrer. E aí depois a gente vai ter que criar a gente criou, né, até no seu também a gente faz isso, né? A gente criou essa jornada, né? Pra pessoa depois ir evoluindo, porque não dá, cara. Como é que você vai pegar as pessoas se não for pelo emagrecimento, sabe? Não, tem uma vida, uma longevidade, né? Ninguém para pra pensar no longo prazo. A maioria das pessoas não pensa no longo prazo. Então, por exemplo, quando você pega os produtos de investimentos, ninguém vai falar de aposentadoria. Eles falam viver de renda, tenha renda passiva para viver a sua liberdade financeira e gastar com o que você quiser. É sempre algo voltado mais para isso, né? Exatamente. E aí antes, quando eu trabalhava mais essa parte do ganho, que o meu produto era voltado, né, para a realização de sonhos e os seus desejos e tudo mais, eu via que as pessoas criavam uma expectativa muito grande. E aí elas viviam com uma mentalidade de sempre querer além do que ela ganha. E aí isso gerava uma expectativa tão alta e às vezes a realidade da pessoa é outra. Ela quer ter uma Mercedes, mas ela só tem condição de ter no máximo um Honda Civic. Sim. E aí ela acaba se frustrando porque isso não casa. Né? Então eu vejo que hoje os clientes que eu captei hoje, né, depois que a gente teve essa mudança, né, nessa questão de mudar para o ganho, para a dor, eles estão mais dispostos a fazer sacrifícios, a entender a trilha que eles vão ter que passar para realmente... Porque nossa primeira promessa era outra, né? Era outra. A trilha que eles vão ter que passar para realmente ali conquistar a paz, ter o equilíbrio, ter a independência dela. Sim. Então mas é baseado na dor, cara. Eu tô pensando aqui. É muito baseado na dor porque a gente vai pegar pessoas que estão sofrendo ou já sofreu. Estão sofrendo ou já sofreu. E não existe esse negócio de você prometer e falar que, nossa, você não vai ter que passar por sacrifícios, você não vai ter que passar por momentos que são difíceis, né? Não vai ter que fazer renúncias. Quem está prometendo isso, me desculpe, mas essa pessoa ou ela está sendo desonesta com você ou ela está sendo inocente. Porque para você ter um crescimento financeiro, você vai ter que fazer renúncias, você vai ter que dizer não, você vai ter que se afastar de algumas pessoas. Não tem como. E no caso, o meu irmão busca muito também mostrar a sua rotina, né? Então a gente até agora iniciou um desafio no seu canal, que é mostrando como que dá para sobreviver com R$300 de alimentação, né, e custos básicos de limpeza. Então a gente está muito nessa pegada também de mostrar a rotina, né? A gente vai também criar outros desafios, né? A gente quer criar experiências também, né? Trazer umas pessoas para documentar, tipo uma série ali, documentando a pessoa fazendo a mudança, né? Isso. Então é muito essa pegada, né? A gente vai vir com essa linha de narrativa, né? Fazer praticamente um reality, né? Onde a gente mostra ali quais são os desafios que a pessoa tem no dia a dia, e aí quais são as metas que ela vai ter que cumprir,
quais são as mudanças, né, de hábitos que ela vai ter que ter. Isso, outra coisa que a gente está trazendo, já tem mais do produto, né? Mas a gente está trazendo fazer com que finanças seja divertido, né? Então Sim. a gente está criando meio que um jogo para dentro do método ali, para que seja divertido, que seja por etapas, né? Que seja a pessoa vai sentindo que está crescendo ali. Isso, ela vai tendo progresso. Porque a promessa nossa, ela é longa, né? Ela Depende é de onde a pessoa tá, ela vai demorar às vezes 1 ano, 6 meses, 2 anos, né? Então a gente precisa criar uma jornada que seja divertida, né? E que seja com micro resultados também. Então a gente está pensando muito nessa questão da experiência. E a gente também é muito focado no produto, né, cara? Para nós, a gente sempre prioriza o produto, né? Nossos valores é muito... Sim. O produto tem que ser bom, não é que tipo só vendeu e dane-se, né? O pós-venda é muito importante. Para nós é muito importante, porque a gente quer que realmente quem entre e esteja disposto a mudar, consiga, né? A gente quer facilitar a vida das pessoas, né? Então a gente está em constante, assim, sempre melhorando o método, melhorando, né, o curso e tudo. A gente tem esse propósito, né? E aí, mano, tem a outra coisa que ela fala aqui na parte de identidade pra gente entrar, ela vai falar sobre branding primitivo. Sim. Então, a parte do branding primitivo, ela fala de alguns elementos que geralmente tendem a ser presentes, né? Isso aqui, na verdade, assim, não descobriu o Brasil, não, tá? Isso aqui tudo tem livro e tal, de storytelling, livro de identidade, né? Mas então, até no próprio curso, a Hannah fala que ela... Ela já começa citando os livros. Inclusive. Isso, ela pegou o conteúdo de diversas pessoas, fez um consolidado dessas informações e basicamente criou um passo a passo para facilitar a vida das pessoas, né? Sim. Aí aqui fala sobre a história, né, da criação do seu projeto, sobre as suas crenças. Inclusive, você estava vendo um curso agora do Ladeira, ele estava falando a mesma coisa, né, do Leandro Ladeira. Que ele está fazendo um curso Stories 10X, que é do Leandro Ladeira. Aí é a mesma coisa. Inclusive, ainda pode até trazer depois, né, Stories 10X. Stories 10X. Para analisar. É mais para Stories, mas às vezes faz sentido, né? E aí tem, então, história de criação, crenças, descrentes. E também ela fala que é sobre você também separar quem não é da sua comunidade, né? Isso é muito importante, porque isso é uma coisa até que a gente estava conversando muito, né? Porque às vezes a gente quer agradar todo mundo e tal. E não tem como. Não tem como, velho. Então, tipo assim, né? Você tem que ter uma narrativa, você tem que ter uma identidade, mas você suas tem opiniões. Você tem que ter sua opinião. Ou até muita gente falava isso antigamente. Ou você é quente ou você é frio, né? Você não pode ser morno, né? Quem tá em cima do muro não tá em lugar nenhum. Então, esse é o ponto também, muito importante saber. A gente fala muito... Você falou que tá tendo hater já, né? Já. Falou, cara, o hater é bom também, quem engaja, entendeu? Então... porque o hater é difícil compreender, né? O cara continua seguindo, ele assiste todos os seus conteúdos, aí ele vai lá, comenta. Exatamente. Tem a parte de rituais, que até eu tô fazendo a brincadeira, porque a minha vida, cara, ela é muito caótica. Eu não tenho muito padrão, sabe, de rotina e tal. Então, tem dia que eu acordo 6, tem dia que eu acordo 7, tem dia que eu acordo 8, tem dia que eu durmo 3 da manhã, tem dia que eu durmo à noite. Então vai variar muito, sabe? E até eu tô brincando no meu stories, né? Que ela fala sobre essa questão de criar rituais e tal. E funciona, você vai ver as blogueiras realmente elas usam, né? E a gente já falou isso no episódio anterior também. E aí os meus aqui, eu brinquei que o ritual é sem rotina matinal, né? Sem ritual matinal lá, sem rotina matinal. Que ela fala que é importante você postar ali no começo e tal. Não é só ela que fala também, já vi várias outras pessoas falando sobre isso. Mas eu tô usando essa brincadeira aí que é o sem rotina, né? Sem rotina matinal. E eu tenho postado essa hashtag lá, porque a minha vida é exatamente assim. E a minha, dentro do meu posicionamento, é muito mostrar sobre a verdade, né? Então, o Instagram as pessoas só mostram que é bonitinho, que é legal, e eu gosto de mostrar mesmo a verdade, que, eu não sou perfeito, que eu erro, tem as paradas que eu me lasco, entendeu? E é isso. Então, meu posicionamento é muito... Por isso que eu trago na prática, sabe? Que, inclusive, assim, esses testes aqui, às vezes pode fazer, não dá certo, né? A gente pode desistir também no meio do caminho, não sei. Então pode acontecer. Então, a minha ideia de expor isso também é mostrar a verdade, né? Mostrar como que a vida funciona. Eu tava num evento, aí eu encontrei um cara lá fazendo um sorvete, né? Mexendo com sorvete lá no evento lá. E aí eu cheguei, aí eu tava conversando lá com ele. E aí ele falou assim, não, porque eu sou o dono mesmo. Eu falei, não sei que é o dono. Ele falou que eu sou o dono mesmo, tal, porque meu funcionário não pôde vir, eu vim, né? Aí eu brinquei, falei, cara, essa aí é a vida do empreendedor real. Né? Porque esse empreendedor da internet aí todo fantasioso, internet, cheio de romance, não aquelas existe. Histórias, né, bonitas. Sim, depois quando você atinge um certo patamar e tal, você pode ter essa condição, mas a vida do empreendedor, irmão, você tem que limpar chão, você tem que abrir loja, fechar loja, né? Você é o que compra, você é o que atende, né? Você é o marketing e tal. Muitas atividades. Exatamente, tem que fazer o que precisa ser feito, multi-habilidades, né? Multi-habilidades.
Então eu falo sobre ícones também, né? Dentro dos meus ícones ainda não desenvolvi muito assim ainda, né? Mas eu tenho o jaleco que eu quero trazer, do cientista, o microscópio, a ideia do laboratório ali também, né? Que eu tô trazendo. Até, inclusive eu falo que o Stories é meu laboratório, que é onde eu vou documentar muita coisa ali. E eu tenho esse, não sei se você já percebeu que eu não faço assim nos vídeos, ó, e até mais. Eu tenho muito essa questão do até mais. Isso aí já é automático, né? Então acabou virando um símbolo, né? Meio que eu tô começando a fazer isso também. Ah, não, vai me copiar não, cara. Vou ter que fazer outra coisa. Eu tenho algumas frases que eu tenho também, mas essas ainda eu tenho que estruturar um pouco melhor. E a minha linguagem, cara, eu sou muito verdadeiro, né? Então, tipo, eu tenho esse jeitão, eu falo errado mesmo, falo rápido às vezes. Eu busco ser eu mesmo, assim, natural, na verdade, né? E às vezes você vai ver que eu tô diferente. Depende, por exemplo, a minha pegada do YouTube quando eu tô sozinho uma coisa, quando eu tô com outra pessoa. Se você for ver o nosso podcast, a gente tem um podcast também. Completamente diferente. Irmãos Lourenço, lá eu sou diferente. Então vai depender muito do momento que eu tô, assim, também, sabe? Mas, no geral, eu busco ser eu mesmo, assim, tipo, bem verdadeiro mesmo. Não falo formal, né? Eu tenho preguiça desses detalhezinhos, cara. Tem cliente aqui na agência que é muito enjoado. Erro de português, não sei o que, uma vírgula. Cara, eu não tenho isso. É muito perfeccionismo. Não tenho, mano. Não tenho paciência. Porque não dá resultado, cara. Eu sou pautado em resultado. Pra mim, assim, ó, isso dá resultado? Quantos por cento dá resultado? Se der pra fazer, eu gosto de estética. Eu sou preocupado. Assim, eu tenho acho belo estética, sabe? Eu gosto de filme, né? Eu gosto de jogo, já falei. Então eu gosto de estética. Só que eu aprendi, eu já fui detalhista, mas eu aprendi que a gente tem que priorizar, cara, o que dá resultado. Quando você puder, se tiver orçamento e der pra fazer, aí você prioriza estética, você prioriza detalhes, saca? Mas você tem que priorizar primeiro o resultado, cara. Principalmente pra quem tá começando, né? Empreendedor do começo ali. Então a minha lógica é muito essa, assim. Você vai ver eu falar muito sobre isso. Né? Que inclusive dentro do método, dentro de que a gente está falando sobre criação de conteúdo, a gente está discutindo muito que o principal é a praticidade, né? O principal é você conseguir fazer. Então você nem sabe fazer, aí você vai entrar num método complexo, vai tentar inventar moda, querer fazer, né, alta qualidade, não sei o quê. Então assim, tem alguns critérios básicos que a gente tem que fazer, mas eu acho que o mais importante é você fazer, né? Total. Eu tinha um gerente que ele falava que tome cuidado com a perfumaria. Porque o perfume, ele é o último passo. Total. A pessoa não vai olhar pra você e falar, nossa, que perfume maravilhoso. Muito difícil. É o último passo. Então, assim, se der, coloca o perfume, usa o perfume. Mas se não der, vai do jeito que tá. E o importante é você fazer, entregar e estar aceitável. E ainda tem todos os bloqueios mentais que às vezes a gente tem que lidar pra ir pra internet, pra se expor e tal. Que então, é assim, a vergonha, quem vão pensar de julgamento. mim? Julgamento. Somente dos amigos, pessoas próximas, né? Então não é fácil produzir conteúdo, cara. E ainda que eu falo que, pelo menos assim, o meu nicho, né? Eu foco em quê? Em pequenos empreendedores, pequenos negócios, né? Profissionais liberais, autônomos. E as pessoas, elas têm que ser especialistas, né? Elas têm que gerenciar o negócio e agora tem que ainda fazer conteúdo, entendeu? Fazer o conteúdo. Então, tipo, é canseira, mano. É muita coisa hoje, né? Pra pensar assim. Então, você tem que fazer do jeito que der, assim, eu acho. E assim, tá se tornando uma necessidade. Aquela pessoa que ela não tiver bem posicionada nas redes sociais, cara, ela vai ficar pra trás. Agora, o que é mais engraçado, cara? Porque depois que eu entrei na metodologia da Hannah, eu tenho percebido que a maioria dos caras que são grandes não tem padrão, velho. Não tem padrão. Não tem padrão, não tem edição, sabe? E também aquela coisa que a maioria do social media vende. Não tem. Que é organização, paleta de cores. Não existe. Fazer uma organização. Total. Aí você coloca as capinhas bonitinhas. Aí você tem que fazer a bio toda estruturada ali, colocando a dor, o ganho, e sei lá mais o que, e o link. E eles não têm isso. Sim. E você vai ver que nem eles recomendam isso. E nem eles sabem. Nem eles sabem o que eles fazem, entendeu? A maioria, né? Eu tô vendo vários, assim, sabe? Eu vou até trazer alguns no canais aqui. Mas, ó, Henrique Maderite, não tem nada, padrão nenhum. A Facela já falei várias vezes, professor, né? Mais corte podcast. Esse aí tem um pouquinho, que ele dá uma manipuladinha ali e tal. Mas o doutor, né? Que a gente fala muito dele, o doutor. Agora eu encontrei o índio lá. Também. O da aldeia? O da aldeia, não tem padrão nenhum. Enfim, tem alguns outros aí. Então,
Existe um questionamento também que até o final dessa série, até quando vale a pena ter uma metodologia, assim, sabe? Eu acho que tem algumas coisas assim que são cruciais, mas até quando vale a pena seguir uma metodologia que às vezes é complexa, né? E aí esses dias, né, falaram pra mim que eu não tenho que ter somente Reels lançados no meu verdade. Insta, né? Só que aí quando você vai, por exemplo, no da Aldeia da Vida aí, igual você falou, Cela. Cela, Reels atrás de Reels. João Neto. É Reels atrás de Reels. E aí a tendência, né, veio até um pensamento agora, é que parece que a gente entra nesses perfis pra assistir um vídeo atrás do outro. Sim. Então... A gente nem tem feed mais, cara. Você entra no feed do Reels, percebeu? Do Reels. Mas você não entra no feed. Não. Cara, às vezes você entra pelo primeiro toque lá, só pra você começar a assistir o conteúdo mas eu vou pessoa. sempre no feed do Reels. Eu, por exemplo, gostei da pessoa, eu vou lá no feed dela e já vou no feed do Reels. Eu nem olho, por exemplo, se o feed dela tá organizado, né? Aí o que eu entro? Eu entro no Reels dela e fico passando pra baixo. Fico vendo, entendeu? Aí você vai vendo o mesmo conteúdo da pessoa em diversos vídeos, né? Você não como fica se você estivesse dentro de um canal do YouTube. Isso. Você não fica olhando capa, né? Sim. Esse é o meu comportamento. E aí das pessoas próximas de mim, eu vou expandindo, sabe? Então eu olho o meu, olho as pessoas próximas, depois eu tento olhar para um todo, como que as pessoas se comportam, entende? Então, por exemplo, quando eu vou criar copywriter, né? Quando eu vou criar uma copy, eu sempre vou analisar o meu comportamento das pessoas próximas e aí eu vou entrando para o comportamento do meu público, sabe? Então, eu acho que é muito mais assim, se você olha para as pessoas de forma genuína, é muito mais fácil de você conectar, de você criar conteúdo, de você criar uma copy, de você criar um produto, sabe? Eu acho que essa é a minha análise, assim. Porque às vezes eu vejo as pessoas fazendo coisas que elas nem elas fazem, mano. Então, tipo assim, pensa... será que o meu conteúdo tá ruim? Olha pro seu conteúdo como se fosse um cliente seu. Aí você olha, será que tá ruim? Meu irmão, tá ruim. Igual tem gente que começa o conteúdo assim. Depois a gente vai entrar nessa metodologia que é do... Eu nem falo muito sobre isso. Mas começa o conteúdo assim. Oi, o meu nome é Marco Lourenço. Isso no Reels, né? Meu nome é Marco Lourenço, eu sou especialista em negócios e nesse vídeo aqui eu vou te ensinar. A pessoa já mudou. Aí eu te pergunto, quando você entra num vídeo desse, você assiste? Não. Entende? Então por que você vai fazer uma parada que nem você assiste? Então. Entende? Porque se o seu público, ele vai se conectar com você, né? Ele vai se conectar porque ele vai sentir uma similaridade em você, ele vai sentir algo que você entrega que tem valor pra ele, né? Mas existe uma similaridade, você concorda? Das pessoas que você segue. Então se nem você tem aquele comportamento, como que o seu público, que em teoria vai se conectar com você, vai ter aquele mesmo comportamento? Então, é umas coisas que, esse dia o cliente chegou pra mim, e aí ele falou, por causa das capas e tal, eu queria as capas, não sei o quê. E eu falei, cara... Beleza, né? Dá até pra fazer, né? Só que a gente já tava fazendo várias outras coisas assim, entregando a mais do que a gente tinha sido contratado. E eu falei, cara, essa questão de organizar o feed, ela representa talvez 1% do seu resultado. E eu nem sei se representa 1%. Porque, olha o comportamento, irmão. Todo mundo que eu converso, ninguém olha feed, meu brother. Hoje todo mundo vai no Reels, entende? Então, assim... Pra mim, o pior é a paleta de cores. Não... É bonito. Preocupação com a paleta de cores. Eu gosto também, eu acho bonito, sabe? Eu organizaria. Só que, às vezes, pelo ritmo que tá, igual eu tô postando, cara, eu posto do jeito que der, velho. A legenda foi errada, dane-se. Porque eu falei errado, enrolei a língua. Sim. Mano, eu sou assim, mano, eu não sou perfeito, entendeu? Porque o título ficou ruim, porque... não sei o quê. Cara, posta do jeito que der. Do jeito que der. Esses dias eu coloquei um monte de palavra errada lá. Não. E aí, algumas pessoas... Algumas foi até intencional. E aí as pessoas foram e ficaram corrigindo, sabe? Bom que dá engajamento. Dá engajamento. Tem uma cliente minha que ela fica corrigindo a vírgula do português, cara. Eu falei, irmão, primeira coisa, velho, quem que lê legenda? Aí, tipo assim, o vídeo já tá 100% explicado. Se o vídeo tá 100% explicado, a pessoa vai na legenda? Não vai. Ao menos que o vídeo seja não sei o que, na legenda eu deixei a receita. Né? Vamos supor, na legenda eu deixei... Mas você fala a legenda da descrição do vídeo. Da descrição, né? Agora, o vídeo já entrega tudo. É muito difícil. O vídeo entrega tudo. Você vai na legenda? Só se o cara falar alguma coisa assim... Complementa, olha certo? na legenda que tem mais informações. Isso. Ou então assim... Só. 5 passos para você ter sucesso na internet. Eu deixei mais 2 na legenda. Aí fala os 5, na legenda tem mais 2, certo? E é bom usar a legenda para isso. Só que a legenda tem que ser intencional. Agora, se o seu vídeo ele já começa, termina e já entrega tudo, para que você vai deixar a legenda, sabe? Não precisa. Então assim, aí ela falou, não, porque as legendas estão ruins, estão pequenas, estão curtas. São cliente nosso de parte social media que a gente tem na agência. Aí se preocupado com português, outra coisa. Porque a legenda tem um erro de português. Qual a probabilidade de você lembrar algo que você leu há 1 minuto atrás no Reels? Você lembra? Não. Eu não lembro.
Se tinha um erro de português. Talvez eu vi, mas, mano, passou, velho. Eu não vou lembrar, cara. E aí, mano, o Instagram tem um outro negócio ainda. O seu vídeo dura 24, 48 horas. E quando viraliza, dura uns 15 dias, às vezes, 30 dias. Daqui a pouco sumiu, fi. Ninguém lembra, não, mano. A pessoa entra no Reels, ela vai consumir o quê? Na pior das hipóteses, ela consome 20 vídeos. Na pior. Na pior. Mas na melhor, uns 100 vídeos essa pessoa vai ver no dia. Na melhor que eu falo assim, né? Passando mais tempo, ela vai ver uns 100 vídeos, fi. Em média 50, se você pôr aí. Concorda? Então, assim, ela não vai lembrar de um erro de português. Não, não vai não. O mesmo desafio que a gente tem de Mas ser é o memorável, né? Ser memorável, porque a gente tem que ser memorável, concorda? Você tem que fazer com que a pessoa olhe pra você e fale, cara diferente. Nossa, eu gostei disso aqui, me chamou atenção, né? Pra pessoa querer te seguir. A mesma forma que é desafio ser memorável, imagina fazer com que a pessoa lembre que a sua legenda Tava errada. tava tinha um erro errada. de português. Tem um erro de português, entendeu? Que o seu feed tava organizado. Nossa, que feed lindo. Que feed lindo. Agora, nossa, eu vou seguir A ele só paleta pelo de cores. feed, só pela paleta de cores, entendeu? Gera identidade? Gera. Dá pra fazer? Tem tempo? Tá dando resultado? Tem dinheiro? Faz. Não, cara, eu tô aprendendo a fazer conteúdo ainda. Então pega o seu tempo, foca na cópia do conteúdo, né? Foca na edição. É outra coisa, é stories, né? Antes eu gastava muito tempo ali ajeitando stories, fazendo não sei o quê, botando uma imagenzinha, fazendo sei lá. Cara, stories é muito básico. É. Às vezes você tira uma foto do que você tá fazendo no dia, coloca lá o texto que você quer pôr e manda bala. Outra coisa que eu tenho em relação a stories, quando a gente vai trabalhar com a empresa. Ah, Marcos, você faz stories na sua agência? Eu falo, cara, deixa eu te falar. Que stories que eu vou te entregar que vai ser bom? Porque eu sou muito realista, velho. Porque o que eu vejo que as empresas fazem? Vai lá e pede pro designer fazer 2 storyzinhos por dia. Aí o designer vai lá e cria 5 coisinhas pra você. Isso vai já Essas diquinhas não adianta no nada. stories. Ninguém vai ver. Um ou Ninguém vai 2. ver. Stories é sequência, cara. É sequência. Entendeu? Então, É assim, sequência, é contexto. exatamente. O nome já fala stories. Você tem que contar uma história. É uma cara. história, entendeu? Se Inclusive, você coloca uma coisa completamente aleatória lá, ninguém vai curtir, ninguém vai engajar. Eu até mandei pra uma das especialistas nossas aqui da agência, né? Eu tava vendo os stories dela, eu falei, ô... Aí todos os stories dela, que era vídeo, ela... Oi, pessoal, boa tarde. Eu falei, olha, stories você só cumprimenta no começo. É. Você não tem que ficar cumprimentando. Todo story você vai cumprimentar. Não, eu nem acho que você tem que cumprimentar. Não, é o bom dia do começo ali. Bom dia, como é que tá o dia e tal, acabou. Aí Não, o resto bom é dia você manda por uma imagem. Isso, uma Só escrita. que você nunca coloca o bom dia aleatoriamente. Você sempre tem que colocar mais coisas. É. Então, por exemplo, você coloca uma imagem de alguma coisa que você está fazendo, você coloca uma caixinha de alguma coisa. É, o que ela fala interação pra pessoa do ter ritual, primeiro. né? Por Isso. exemplo, se você... Mas no primeiro, você sempre tem que ter um CTA. É importantíssimo. É, de pessoa comentar ali e tal, Não só de comentar, engajar. pode ser qualquer coisa. Cara, depende, Você mano. tem que ter o CTA. Depende. Né? Faz sentido, porque quando você engaja Não, no eu comecinho, percebi assim quando que você engaja no quando começo, você dá mais retorno, ele né? entrega mais. É. Você tem que ter um CTA no início. Mas o padrão é o seguinte, é um bom dia por dia, acabou. E depois boa noite. Mas você não precisa nos vídeos ficar falando bom dia, Não. oi, tudo bem, não sei o quê. Nos vídeos, seja completamente direto ao E ponto. já tem que começar um ponto já. E olha, sei lá, ó, hoje tem não sei o que, tal, te espero lá 19 horas. Isso. Né? Sei lá, alguma coisa assim. Que ela tá fazendo um anúncio numa live, né? Aí ela entrou, boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma live. Eu falei, não, hein? Já entra assim, hoje tem a live com a fulana, tal hora, eu te espero lá, hein? Entendeu? É Isso, essa acabou. pegada. Porque todo mundo é completamente acelerado, ninguém tem mais Stories ele é um paciência conteúdo só dividido no dia. Ninguém tem Então você paciência tem para essas coisas. 24 horas para mostrar o seu dia através do Stories. Ele é o único vídeo dividido em histórias, entendeu? Só que é que as pessoas não entendem, tem que ter começo, meio e fim. Sabe o que acaba muito com o Stories? Quando a pessoa vai lá e faz um repost, mano. Do nada mete um repost. Não, isso aí já Repost acaba com o seu Stories. Isso aí eu não faço repost. Você tá lá, Não você faço. vem bem com a sua sequência, A menos que faça sentido. Faz Então, por sentido, exemplo, isso. você tá lá contando uma história, aí alguém fez um repost seu, tipo, de um print de algum resultado, alguma coisa assim, aí você vai lá e coloca, você fala, opa. É. Ou então você aí cria uma faz história sentido. para chegar no post. Aí, isso, pra chegar no post. Agora, por exemplo, a pessoa foi lá e fez um repost de uma coisa que você postou. Cara, por que você vai colocar lá? Você vai quebrar seu Stories todinho. O repost já tem essa mania de... Já quebra o Stories, né? Já quebra, porque o repost não é um conteúdo original. Sim. Então, sempre que o Instagram, ele te pune por não ter conteúdo original, né? E você sabia que o Instagram ele pune também se você grava... Eu vejo que você tá fazendo isso, né? Você tá gravando, editando, pondo legendas e postando, né? Você sabia que o Instagram te pune por isso? Não sabia. Você tem que postar direto no Stories.
Você tem que aí gravar você no não- Stories. Mas aí em questão da legenda, tem legenda no Instagram? Não, acho que não tem ainda. Pois Só é. que... Mas ele te pune por isso. Porque o Stories, ele é feito pra ser ao vivo. Pra você gravar direto lá e Isso. postar. Porque se você grava e posta lá, ele entende que não é ao vivo. Entendi. Então, você tem que gravar direto no Stories, sempre. E se, por exemplo, eu pegar, montar um Stories, montei uma imagem, salvo, aí eu faço isso, né? Salvo diversos e aí depois eu lanço tudo de uma vez. E aí? Já perdeu também. Já perdeu. Perdeu. Ele quer que eu lance tudo de uma vez. Tem que lançar direto lá. É porque o código é um só. Quando você lança direto, ele sacou que você lançou direto, certo? Se você baixou para postar, já não é um código já. Já é o código de o quê? Inserir imagem, inserir vídeo. Quando você faz lá, é o código de gravando vídeo. Entendi. Porque ele vai ver que eu fiz um vídeo externo, não sei, Isso. né? Dentro. É assim, ó, a foto e o vídeo vai impactar mais. A imagem menos. Porque a imagem, você vai pôr a imagem lá e vai criar o stories, não vai? Então você está criando a original. Agora, a foto e o vídeo não, porque a foto você tira e o vídeo você faz lá, não é? Aí já é diferente. Mas assim, fazer esse teste. eu não sei quantos por cento sim, isso. Aí você tem que analisar, sabe? Uhum. Mas essa teoria Porque da uma- legenda no Stories, cara, na minha opinião, eu acho que é chover no molhado, Tá sabe? chovendo molhado? Porque Eu uma acho. coisa que eu percebi é que quando eu coloco a legenda tem mais retenção. É, pode ser. Porque Aí parece tem que testar, né? Um bom porque teste pra gente parece que você colocou alguma coisa que é importante ali o suficiente para a pessoa prestar atenção na legenda. Muita gente tá no trabalho, né? Mas aí, olha que Aí coisa. que tá, por exemplo, justamente, muita gente está no trabalho e tá mudo. Tá A mudo. maioria da gente usa o mudo, Sim. né? Então a gente tende a ler a legenda ao invés de ouvir o áudio. Mas, velho. Mas olha que loucura. Até fugi um pouco do assunto aqui, né, no Stories, mas olha que loucura que aconteceu. Eu tava com o Thales, meu videomaker, eu tava com 23 anos. Aí eu falei assim, nossa, mano, ele falou, eu vi seus stories lá, não sei o que. Eu falei, nossa, eu postei um monte de vídeo, que eu tenho essa mania, né? Que eu não sei falar pouco. Aí eu posto uma sequência de vídeo, fica 3, 4, 5 vídeos. Aí ele falou assim, eu falei, às vezes o povo tem preguiça de ouvir os vídeos, né? Aí ele falou assim, não, mano, eu tenho preguiça quando você escreve. Eu não tenho preguiça quando eu posto vídeo. Entendeu? Então eu percebi que depende muito da sua audiência também. Se você pegar uma galera que tem, por exemplo, 30 menos, 25 menos, talvez, vai gostar mais de vídeo. Porque ele falou assim, mano, eu ponho seu vídeo, fico escutando e fazendo outra coisa. Se você pegar uma galera que é mais, às vezes, 25 mais, 30 mais, até os 40 é um comportamento. 40 mais, até é outro. Então, assim, é muito difícil, cara, de prever isso, sabe? Ele não gosta de escrito. Eu vou fazer esse teste ainda. Então, vai ter gente que não gosta de ler, tem gente que não vai gostar de ouvir, vai ter gente que... Eu não leio, por exemplo, legenda. Quando eu vejo, assim, ó, o que tem que ter pra mim, assim, que é o padrão? É um título em todo vídeo, tem que ter um título pra chamar atenção, entendeu? Você coloca um título lá junto com a imagem. Isso, um pouco você tá falando Você sobre... não coloca somente o vídeo pelado lá, sem Isso, nada, sem isso. nenhuma informação. Agora você tem que criar uma chamada do vídeo pro cara entender, sei lá, por exemplo, Isso perdi é 500 reais, importantíssimo. perdi 500 reais. Isso. Se você soltar o vídeo completamente aleatório lá, sem um contexto, esquece. esquece. Isso Aí vai as gajar pessoas nada, não- entendeu? não vai gajar nada, isso eu percebi Então, mesmo. isso é importante. Agora, legenda, eu não leio, por exemplo, no Stories. Me dá tesão de ler legenda no Stories, saca? Agora, outra coisa que eu percebi que me irrita e eu vejo que as pessoas também, é você colocar altas músicas no Stories. Então, por exemplo, a pessoa coloca um bom dia, aí coloca aquela música da Fazendinha, bom dia, o sol já nasceu. Nossa, cara, não faz isso não. Talvez você porque coloca a pessoa música tá nos ouvindo stories. ali e estoura uma música alta Isso, também. justamente. Então, assim, os meus stories, cara, eu não coloco música. Então, eu vejo que não é só comigo, é com geral. Então, se você coloca músicas lá, a tendência é que a galera sempre vai pular os seus stories. Mas eu tenho a Claro. impressão que texto converte mais no Stories. Texto converte mais. Eu gosto mais de texto. As pessoas assistem, veem mais textos Mais exemplo, do que assim, os vídeos. não muito texto, por exemplo, uma sequência Isso, de tem 3, que ser uma 5. sequência básica. Aí você começa a mudar, Não aí você coloca posta uma texto, foto não. de algo que você está fazendo, aí você posta um vídeo, aí você volta para um texto, entendeu? É. Sempre buscar mesclar, assim, não pode ser tipo uma sequência, 10 vídeos, 10 textos igual, entendeu? É. Até gostei daquele negócio que você fez lá, Isso. você pôs um textinho, aí no Isso. próximo você completou, Isso. aquilo lá é massa, aquilo lá eu gostei. Porque senão a pessoa vai enxergar todo aquele textão lá e ela não vai ler. Eu vou fazer aquilo lá no meu. Então e você também tem dá a que começar impressão, a tipo, fazer tem isso. algo a mais depois, Isso. né? Tem algo a mais. Fica a sensação, isso eu gostei. É. Outra coisa também que é interessante é você colocar aquela setinha. Às vezes eu esqueço sim, de colocar. com certeza. Porque quando você coloca a setinha, dá uma ideia para a pessoa de continuidade. Isso. Então ela vai continuar ali nos seus stories. Agora o ponto é o seguinte, cara, aí já é nível mais hard para stories, né? Você tem que ter um gatilho em todo final de stories pra pessoa voltar.
Isso. Porque ela assistiu ali uma sequência de stories seu, certo? Uhum. Pra ela voltar, ela tem que pensar, tem que ter gatilho, alguma coisa, né? É. Depois, como é que ela volta? Se você colocar na sua sequência ali, você colocar uma chamada, por exemplo, releia alguma coisa lá atrás e veja se teve alguma lição ou algo importante. Não, nem isso, isso também é bom. É tipo assim, ó, você acordou, né? Aí você vai lá e clica no story de uma pessoa, não foi? Ah, tá, porque Depois por exemplo, que você você fala zera. que ela... Você zerou o ela stories. teve a sequência ali, zerou, só que você ainda não postou toda a sequência que você queria. Como que você faz? Você tem que fazer a Certo. pessoa te acompanhar durante o dia inteiro. Você tem que postar, eu também parei para analisar isso aí. Você tem que postar sequências lógicas de blocos em blocos. Blocos em blocos, mas você tem que deixar no final do bloco uma chamada pro Uma próximo. chamada pro próximo. Entendeu? Tipo Justamente. assim, ó. É isso aí. Tô indo em tal lugar. Isso. Daqui a pouco eu vou mostrar pra Isso, vocês. isso. Aí, entendeu? Aí a pessoa, percebi isso. uai, tem um tempo pra mostrar, eu vou esperar, entendeu? Eu vou ver depois de novo. Então eu percebi o seguinte, se você vai postar ali, por dia o ideal é você postar de 15 a 20 stories. Se você postar mais que isso, é complicado. E tentar dividir assim, né? Isso, aí sei lá, você primeiro divide. bloco. Isso. 2 blocos de manhã, 2 blocos à tarde, Isso. 2 blocos à noite, entendeu? Uma coisa Isso assim. mesmo. Você vai fazendo ali as divisões ali durante o dia. É. Até porque também você tem coisas pra fazer, né? Você não vai ficar o dia inteiro postando stories. Ou você pode ser aquele cara também que só cria uma sequência por dia e acabou. Isso. Pode E aí, ser por também. exemplo, aquela que eu fiz ontem, eu coloquei ali A sua ficou muito boa. umas 3 Seu ou stories é 4, muito bom. umas 3 ou 4 ali, onde eu coloquei uma chamada para ação no final, certo? Aí depois postei mais umas 4, com chamada também, e depois mais 4. Aí no final do dia que eu fui explicar. Que aí teve aquele tanto de gente que postou, né, o quanto que eles ganham e tudo mais, quanto que eles gastam no mercado e tudo mais, e eu fui postando, né, e tal, para chegar no final do dia e ter um encerramento ali, junto com a lição e tudo mais. Ficou Então muito é bom. sempre por blocos, assim. Então à tarde eu fiquei só para responder as caixinhas de perguntas. Mas stories é muito complexo, cara. E aí, quais são esses elementos primitivos aí que você viu no seu aí? Aqui no que eu achei interessante, eu vi assim que eu preciso aprimorar mais, né? Essa questão de quem não é o meu público. Certo. Então é bom, aqui né? os descrentes, né? Porque a gente sempre tem essa ideia de que o nosso produto é para todo mundo, mas não é. E quando você tem ali a sua rede social, é muito importante você definir as pessoas que você não quer que façam parte da sua comunidade, porque o seu perfil, ele é uma comunidade. Você tem que ter essa ideia, essa noção, né, de que você está criando pessoas que têm valores em comuns, que têm interesses em comuns. Então, o que você tem nessa comunidade? Quais tipos de pessoas, né? E aí eu coloquei discussões políticas, porque para mim é muito chato, eu não tenho interesse nisso. Que é as pessoas que são militantes também, ou muito chorões. Pessoas negativas, que acham que nada vai dar certo, que nada funciona, sabe? É muito chato também. Pessoas com mentalidade desonesta, né, e aproveitadoras, essas aí também não entram. Então, se alguém vir com um comentário assim, nossa, desagradável e de querer mostrar que é o sabichão, e nossa, isso aí pra mim basicamente não basta, é terrível pra mim. Então, assim, isso eu pensei bastante, né, quais são esses tipos que eu não quero. Analisando um contraponto, se você quer chegar nisso, né, qual que é a pessoa que você não quer na sua comunidade, é só você entender quais são os seus valores e o que é o contrário dos seus valores. Né? O que é o oposto dos seus valores. Então são essas pessoas que você não vai querer na sua comunidade. E você teve algum elemento físico, essas coisas que você pensou? Os elementos físicos basicamente é o que a gente já tinha definido, né? A bússola, né? O meu produto ele é voltado para você ter uma jornada financeira. Então, basicamente, para uma jornada, você precisa de instrumentos, né? Esses instrumentos ali, as ferramentas, né? Então, basicamente, você vai precisar de um mapa. Então, o mapa é uma simbologia, uma bússola, né? Você vai precisar de uma mochila, você vai precisar de suprimentos. Então, assim, todos os elementos que são relacionados à trilha é o que fazem parte da simbologia do meu produto, né? E aí são os que eu levantei aqui e eu vou utilizar. Show de bola. Então, finalizando essa parte, assim, aí você fala assim, Marco, mas você falou nada de storytelling. Na verdade, assim, a identidade é o que define o seu storytelling, tá? Mas dentro dos episódios aqui, a gente vai sempre, assim,
tem algumas atividades que tem que fazer, algumas coisas, então a gente vai fazer o resumo do que a gente já fez, e aí a gente vai introduzir o próximo módulo. Então na próxima, a gente vai fazer o que tem que fazer para storytelling. Eu acho que essa aqui é a que é mais complexazinha, e aí a gente vai explicar o próximo módulo, entendeu? Então é sempre essa pegada. E depois que a gente terminar, a gente vai fazer então... Esse aqui é o segundo episódio, depois a gente vai fazer o terceiro, que é formato criativo. Na verdade, eu até inverti um pouco aqui, porque primeiro ela fala de formato criativo, mas depois ela fala de storytelling. Mas eu acho que storytelling faz mais sentido falar agora. Depois, formato criativo. Aí depois a gente vai criar os roteiros. Nós vamos criar os roteiros, a gente vai fazer um episódio criando nossos roteiros. Depois a gente vai fazer um episódio gravando alguns vídeos, né? Mostrando a gravação de alguns vídeos ali, como que a gente vai fazer. E aí, por último, a gente vai fazer o fechamento. Não, aí vai ter mais um que tem uma outra parte que ela fala que é uma parte de estratégia, que depois você criou o conteúdo. E aí, depois a gente finaliza um resumão. Então, vão ser 7 episódios no total aqui da nossa série, tá? Só pra você que quiser acompanhar tudo, você já tá sabendo quantos episódios vai ser. E aí, dentro da parte de storytelling, Lucas, não tem muita coisa, sabe, pra falar, assim, mas... Porque, pra mim, assim, a storytelling, ele é muito voltado pra sua identidade, né? Mas, basicamente, cara... o que é importante, assim, vou tentar até resumir, porque um pouco ela fala, até um pouco sobre da minha visão também. E o que ela explica que é um storytelling? Que às vezes as pessoas falam assim, minha história é chata. Isso depende da forma que você vai contar. É isso que ela quis dizer, tipo assim, a sua história não é chata, por exemplo, sabe? Então, todo mundo tem uma história, irmão. Tudo depende do jeito que você vai contar, é exatamente isso. Sabe o que eu fazia? Quando eu era corretor de imóveis, eu lidava com clientes de econômico, médio e alto, né? E quando você vai lidar com cliente, por exemplo, todos os clientes, né? Como que você faz no processo de negociação, de venda? Você tem que gerar uma conexão, né? Você tem que construir uma empatia ali e uma similaridade. Então, quando você vai estudar isso, por exemplo, dentro do PNL, né? A gente fala sobre rapport. O que é rapport? Rapport é o espelhamento, é o conectar com a pessoa, né? Basicamente, eu tenho que ter elementos aqui similares ao dela. Então, é o relógio, né? É a marca de roupa, é o carro... Entende? E as histórias, as experiências. Só que, quando eu ia conversar com esses clientes, eu não tinha dinheiro, irmão. Então, eu não tinha vivido as experiências. Mas o que eu fazia? Eu contava a história de outras pessoas. Então, por exemplo, o cara falava assim, nossa, eu fui para Nova York. Eu não tinha ido para Nova York. Só que o meu primo tinha ido. Ah, pois é, nossa, meu primo falou que é assim, né, tem um lugar assim e tal. Aí o cara, tem um lugar assim, entendeu? Então eu contava muita história de outras pessoas, que é uma coisa que ela fala aqui. Então se você não tem histórias legais, rouba histórias. Então você busca fontes, né? Busca fontes de amigos, familiares e tal. Então você pode usar a história de outras pessoas, dos seus clientes, né? Sim. Você pode usar da sua família, dos seus amigos, entende? Então é muito sobre isso. E eu uso até hoje, por exemplo, acabei de usar várias histórias aqui. Você percebe tanto que a história é sutil? Eu não contei a história aqui da nossa especialista que eu falei do Stories, né? Eu contei a história aqui de um cliente minha que reclama da questão do português, né, do outro cliente que queria fazer a parte das capas. Então, percebe? Então, e você percebe que quando eu conto a história, o contexto fica muito mais simples, muito mais fluido, né? A gente traz a história para trazer uma referência, se você incorpora, né? É muito melhor quando você conta a história do que se eu pegasse e falasse assim, não, é só isso e tal, né? Então, trazer histórias... Você dá embasamento, né? Embasamento, né? E outra, traz a memorização, né? Isso. Porque a partir do momento que eu falei, eu contei a história, ela gera uma emoção, né? Aí, tipo, a pessoa vai imaginar quem tá lá, né? Quem que é especialista, o que ela fez. Às vezes vai até procurar, né? Nossa, eu já fiz isso, eu já fiz isso, exatamente. Eu tenho que mudar isso. Exatamente. Mas aí ela fala sobre isso. Então, você buscar fontes, né? Ou história de pessoas que você conhece, que tem credibilidade. Ou simplesmente... pode buscar referências, né, de livros, coisas que você leu. Às vezes fala assim, igual no Robert Kiyosaki lá, que a gente fez o podcast, a gente vai lá e aceita a história dele e tudo. Momentos cotidianos, né? Então ela fala assim, coisas que você faz, coisas que são conexão universal, que as pessoas se relacionam com o cotidiano. Se você compartilha pequenos momentos ou reflexões sobre o dia a dia, você cria uma conexão com o público através das pequenas coisas, né? Então esse dia eu tava com um pensamento do nada, me veio na cabeça assim, pensei, cara, será que o psicopata sabe que é psicopata? Porque um TDAH às vezes não sabe que é TDAH. O autista às vezes não sabe que ele é autista, entendeu? Eu fiquei viajando nisso aí, por exemplo. Então, no livro lá fala que sabe. Eu tenho muito isso no Stories também. Eu jogo umas coisas assim, meio que o senso crítico, assim, o senso comum. Sei lá, eu falo assim, exemplo, né? Eu falo, não vou na academia porque eu gosto, eu vou porque eu tenho que ir, saca? Tipo, umas coisas assim que eu vou trazendo no dia a dia ali. E aí também eu acho que pra você ter histórias legais, até eu cito aqui, cara,
você tem que viver experiências, né? Então, se você acha que sua vida tá chata, vive experiência, vai em eventos, conheça pessoas novas, né? Sai na rua fazendo alguma coisa. Viva, né? Viva, né? E eu acho que é tão simples, igual... Dá uma estratégia simples. O cara é fotógrafo, o cara que é videomaker, né? Pô, não tem história, não sei o quê. Vai na rua, vai num parque, tira foto das pessoas. Chegou e tudo bom? Eu sou fotógrafo, eu tô fazendo um material aqui de divulgação e tal. Eu queria saber se eu poderia tirar uma foto sua. Né? Tira uma foto da pessoa, pergunta, você faz o quê? Né? Deixa o seu cartão e fala, não, então vou te deixar meu cartão aqui, qual que é o seu e-mail, né? Qual que é o seu WhatsApp para me mandar a foto? Faz uma foto bacana, manda para a pessoa, você vai captar o cliente, você vai ter uma história para contar, e se você ainda tiver alguém para te acompanhar, pode fazer alguns takes você fazendo isso, e depois você cria um Reels contando a sua história, falando assim, fui num parque tal para fazer fotos de alguns clientes. Eu conheci o Lucas, que ele me contou sobre isso, isso e isso. Depois eu conheci a fulana, não sei o que, e eu conheci a Beltrana. Dá uma olhada como que ficou a foto deles. Porra, tem um cara... Tem um cara que faz isso. Tem um produtor de audiovisual que eles fazem mais essa pegada, sabe? Então assim... E agora bombou esse conteúdo de ficar tirando fotos aleatórias das pessoas, né? O cara chega, aí ele fala que trabalha com isso e tudo mais, que achou a pessoa muito incrível e aí começa a tirar algumas fotos. Cara, eu acho que não bombou não, eu acho que tá pouco ainda, assim, quase não ainda vejo. Tá pouco, mas lá fora eu sei que não, lá muito. Fora tem, lá eu falo aqui no Brasil. Aí começou aqui faz recente. No Brasil tem pouco, tem entendeu? alguns meses, assim, que eu vi esse tipo de conteúdo, assim. É um conteúdo muito massa, mano. Então, assim, é isso que eu não entendo, sabe? As pessoas, às vezes, não fazem material, não se expõem e tal. Então, assim, é muito simples, tá vendo? Contar histórias. E gerar clientes, que é uma prospecção. Eu duvido que se você fizer 10, 20 fotos por final de semana no parque, 20 pessoas, você não vai pegar pelo menos um ou dois clientes ali. Então, é muito simples contar a história, né? Você buscar referência, olhar para o que você faz no seu dia a dia, coisas que acontecem, né? Você observar, né? Você tá atento, você tá presente. Então, é muito fluido, assim, né? E aí você até perguntou como ela define história. Então, ela fala que storytelling é o passado, presente e futuro. Os seres humanos foram movidos por história desde os homens das cavernas. E essa é a forma mais natural que existe para se comunicar, né? Então, assistir filme, YouTube, vídeo. Então, assim, você percebe que se você analisar, a gente está o tempo inteiro contando histórias, né? Só que o ponto é você saber fazer com que a sua história ela fique interessante. Aí tem aquele padrão, né? Modelo padrão, que é a jornada do herói, né? Essa jornada do herói que ela foi muito baseada na construção de filmes ali. Então, qual que é a jornada do herói, né? Ela até citou aqui, tipo, Matrix, Harry Potter, Barbie. A jornada do herói basicamente é o seguinte. Vamos pegar aqui Senhor dos Anéis com referência. Então, como começa o filme, né? Começa apresentando os personagens, certo? Aí apresenta o Frodo, né? O Frodo, ele chega lá e tal, aí tem alguns dilemas e de repente acontece algo inesperado. É tipo assim, lascou, algum problema, algum desafio e tal. Nesse caso lá, entrega um anel pra ele, fala, mano, se vira, você tem que ir com esse anel, não sei o que, né? Você tem que jogar esse anel lá no fogo. E aí ele vai para aquela jornada. Aí outro elemento da jornada do herói é conhecer o seu mentor. No caso, ele conhece o Gandalf, que vai ser o mentor dele e tal. E aí você entra num desafio onde tudo parece muito difícil e você vai descobrir um mundo novo, né? Vai começar a conhecer coisas novas, vai passar por vários desafios, não sei o que, blá, 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 blá. Aí existe a transformação do personagem. Essa jornada ele se transforma, né, que ele se fortalece, fica mais forte, ele supera um grande medo. Você pode olhar que sempre tem um ênfase no medo, algum medo que ele tem, algum comportamento da pessoa, e aí supera-se isso, né, realiza o objetivo, depois ele volta à origem para ou compartilhar, ou ajudar outras pessoas. Já percebeu que é muito essa pegada. Tem outros elementos, né, mas para resumir, essa é a jornada do herói, né. E tem uma coisa, eu estudei uma época storytelling, né, tem uma coisa muito importante que eu percebi, cara, que é o que faz o filme tornar, a série, por exemplo, o filme tornar mais interessante, que é a transformação dos personagens. Pode olhar, vou falar, por exemplo, de Stranger Things, porque quando eu assisti Stranger Things eu tava estudando bem nessa época. Sabe aquele carinha que é o namorado da menina? Sei. Sabe? Você percebeu que ele mudou muito durante a série? Ele era chato pra caramba. Sim, nos primeiros temporadas ele era muito chato, né? Muito chatão. Dele e tal. E no final a gente começa a gostar dele. Exatamente. Aí você percebe o quanto que ele se destacou na série. Por quê? Porque ele teve uma grande transformação. Aí eu tava estudando storytelling, até que a Iago eu tava estudando, sabe? Sobre elementos storytelling e tal. Aí ela falou isso, porque personagens que têm uma grande transformação, que eles mudam o comportamento, a gente tende melhora, entendeu? O comportamento dele, a gente tende a gostar mais.
E aí eu falei, mano, pior que é verdade, que esse cara aqui, ó, é o cara que hoje eu mais lembro na série, porque foi o que mais transformou. Os outros não teve tanta mudança igual ele, entendeu? Aí no final ele, assim, lá pra última temporada, né? Até que lançou até agora. A gente acha que vai morrer. Ele acha que vai morrer e também ele toma umas posturas muito diferentes, assim, de liderança e tudo mais, né? De força. Sim. De mostrar lá, ó, eu tô aqui, vocês podem contar comigo. Exatamente. Né? Então, como ele é um cara negativo e ele gera uma transformação positiva, essa narrativa, ela engaja muito, né? Faz as pessoas gerar muita similaridade. Ou um personagem que vai se transformando. Então, é sempre o quê? Você mostrar o dilema do personagem, as dores, né? Os princípios. Pode olhar, quando uma história começa, ela vai se focando o quê? Nos princípios, nos valores. Ela vai mostrando um momento que a pessoa age de um jeito, depois ela vai mudando a forma, a transformação. Então, o storytelling, né, essa narrativa, o que faz conectar é a transformação. Se você tem personagem, pode olhar séries, quando você tem personagem que não transforma, que ele não muda, que ele fica na mesmice, a gente tende a desgostar desses personagens. Porque a gente gosta do quê? De ver uma evolução, começo, meio e fim, saber aonde a pessoa está chegando, saber ver a transformação, ver o que ela mudou, entendeu? Então, trazendo isso para a realidade nossa, é muito pensar sobre como que eu mostro não só o que eu estou fazendo, mas a minha transformação, né? As minhas mudanças, né? Um começo, meio e o fim, entende? Então, agora a gente falou sobre o Stories. O que acontece no Stories? A pessoa picota ela e não tem fim. Então você tem que mostrar o começo, o meio e o fim. O começo, o meio e o fim. E qual que é o elemento de toda a história no final? O que tem que ter em toda a história? Que ela fala sobre isso aqui também. Tem que ter uma lição, não? Uma lição. Entende? Então toda a história a pessoa tem que chegar... Exemplo, não adianta nada eu chegar aqui e contar a história. Cara, teve um cliente meu que um belo dia ele saiu de casa, aí ele tava na rua assim, né? E aí quando ele olhou pro lado, cara, ele assustou e viu uma pessoa chegando, sabe? Qual o sentido, né? Sacou? Não chega em lugar nenhum, é só uma informação. Aí vamos melhorar a história. Ele viu uma pessoa chegando, esse cara tava armado, pôs a arma na cabeça dele e falou, irmão, senta agora, senão eu vou meter uma na sua cabeça. Aí já começou a ficar interessante, percebe? Aí o que começou a ser o sentimento agora? E aí, o que aconteceu? Né? Desenrolar. Agora já tá. E ele morreu ou não? Ele revidou? Pois é. Sabe o que aconteceu? Ele reagiu ao assalto? Ele pensou em reagir. Só que quando ele olhou pro lado, tinha uma criança passando bem na hora. E ele pensou, se eu reagir e esse cara, e eu desviar, e a bala pode acertar a criança. Então eu prefiro entregar meu bem. Sabe por quê? Porque o bem eu consigo conquistar de novo. Agora, se essa criança morrer, eu nunca mais vou me perdoar. Aí tem uma lição, percebe? Tem uma lição, você fala, putz. A lição é, será que vale a pena eu pôr risco a vida daquela criança por causa de um iPhone? Entende? Então, você até emocionou aqui, eu até arrepiei, pô. Então, assim, eu inventei isso agora. Mas você percebe os elementos da história, né? E agora, dentro das redes sociais, o que a gente tem que fazer, né? No começo aqui, ela fala sobre isso também. Gerar identificação, né? Então, a gente tem aquele padrão dos 3 primeiros segundos. Então, eu tenho que chamar a atenção e gerar identificação. Então, se eu pegasse essa história, por exemplo, eu contei aqui pra você porque a gente tá conectado, mas se eu for contar ela nas redes sociais, eu vou ter começado de uma forma impactante. Então, ele estava na rua e mal sabia o que iria acontecer, por exemplo. Ou ele estava na rua e, de repente, se deparou com uma arma na sua cabeça, entendeu? Então, como que eu vou fazer essa história ser interessante? Aí eu começo a contar. Então, eu dei a chamada, gerei uma identificação, né? Chamei atenção, gerei uma identificação ali. O que é identificação, né? Quando a pessoa olha para aquilo, ela consegue rapidamente se conectar e se identificar, tá? E é uma coisa muito importante, isso aí até eu vi foi sobre lá na plataforma dela tem uma live com a Ladeira, né? Eu vi a Ladeira muito falar sobre isso, e ela falou também sobre você criar a história de uma forma que as pessoas imaginem. Então, quando eu te falei que a história, você conseguiu imaginar o cara ajoelhado e o cara com a arma na cabeça dele? Você conseguiu imaginar uma ruazinha com as casinhas e a pessoa, um menininho correndo? Sim. Entende? Então, assim, como que eu faço as pessoas imaginar? Porque você pode perceber que é muito bom ver um filme, certo? É maravilhoso. Só que a experiência de ler um livro é muito maior. É muito maior, porque a sua imaginação que tá correndo ali, né? Se a gente conversar com 10 pessoas que não assistiu o filme, falar assim, desenha o Harry Potter, cada um vai desenhar de um jeito. Cada um vai desenhar. Entende? Então, o livro, ele tem o poder da criação da imaginação, né? Você cria a sua própria imaginação, vai criar a história. Isso que é legal, né? Então, a gente tem que fazer com que a história seja como fosse um livro, né? A pessoa imaginar aquela história, eu tenho que descrever, eu tenho que dar detalhes. Então, vamos supor, eu quero incrementar essa história. Então, eu não vou falar só, eu descrevi a cena, né? Mas se eu falasse, por exemplo, e o cara tirou e apontou um 38
prateado que estava um pouco descascado na lateral, na sua cabeça. O rapaz, ele era loiro e ele tinha um cabelo grande. Quando a arma foi apontada para a cabeça dele, o seu cabelo foi para frente e tampou seus olhos. Entendeu? O assaltante estava usando uma roupa preta com a calça jeans batida e ele estava de capuz. Percebe? Então, você tô viajando, né? É lógico que no Reels você não vai conseguir pôr tanto detalhe às vezes, né? Detalhe, é muita informação para um É muita informação, mas o ponto é só para você entender como que eu faço para incrementar a minha história. Então, eu vou gerando o quê? Mais detalhes, né? E quando apontou a arma para a cabeça dele, ele sentiu o cheiro de pólvora. Aí você, cheio de pólvora, você sente, entendeu? Então, como que eu faço a minha história ser mais impactante? Gerando imagem, fazendo com que a pessoa imagine. Ela tem que se conectar de uma forma que ela monta aquela imagem. Porque quando ela construir essa imagem na cabeça dela, ela vai se conectar, ela vai lembrar, entende? Porque os neurônios vão se conectando ali, cara. Isso é neurociência, né? Os neurônios vão se conectando e ela vai lembrar mais, vai tentar lembrar mais. Então, esse é um ponto, né? E principalmente, cara, a rede social, aí já falando com um aspecto maior, até quem ensinou isso na época, quando eu aprendi a primeira vez, né, com mais clareza, foi o Whindersson Nunes, num curso que ele lançou, que até nem vende mais esse curso. E ele falava, cara, pro seu conteúdo ser bom, você tem que fazer com que a pessoa mude de estado emocional. Ou a pessoa tem que ficar triste, ou ela tem que ficar com medo, ou ela tem que ficar feliz, entendeu? Ou ela tem que rir. Então você tem que sempre gerar uma emoção. Então o ponto é, o meu conteúdo gera uma emoção? Ele mudou o estado emocional da pessoa? Tem que mudar o estado emocional, entendeu? Senão não gera impacto, não gera conexão. E o Whindersson Nunes falava muito sobre isso, né? Por que vídeos de humor a gente tende a compartilhar, a gente tende, né, a gostar mais? Porque você muda o seu estado emocional, você fica feliz, entendeu? Você achou engraçado, né? Um vídeo de gatinho é bonitinho, um vídeo de pet, né? Então, e aí você se conecta com aquele universo e aí você gera emoção. Quando gera emoção, o que a pessoa faz com o conteúdo, né? Se essa emoção ela for tão alta que ela transborda, ela tende a compartilhar. Essa pessoa vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que ter um engajamento. Então, o que faz a pessoa engajar? Transbordar a emoção. Se aquilo gerou tanta felicidade nela, ela vai querer compartilhar, né? Se aquilo foi engraçado, ela vai lembrar de alguém que tem um humor parecido, né? Se aquilo é importante, é uma notícia, ou gerou um medo nela, ela vai compartilhar para que outra pessoa saiba sobre aquela informação, percebe? Ou se aquilo incomodou ela, gerou uma dor, ela às vezes vai comentar para te xingar. Ela fala, não, eu não concordo com isso não, entende? Então, gerou um desconforto. Uma revolta. É uma revolta. Então, é sempre o quê? Você tem que pensar, olha o seu conteúdo, tá gerando emoção? Né? A pessoa tá tendo emoção ali? Ela tá transbordando? Porque o que faz a pessoa engajar é transbordar a emoção. Por isso que o Ladeira critica isso, e eu concordo, porque as diquinhas, 3 dicas para, né? Porque não gera emoção, né? 3 dicas para crescer no Instagram. 1, poste todos os dias. 2, poste conteúdos de valor. 3, peça CTA no final. Esses conteúdos de IA, eles é pobre, né? Porque, assim, não tem emoção. Não tem emoção. A IA, ela até sabe contar história, né? Mas ela não vive história, então é diferente, né? Então a gente tende a quê? Buscar coisas que faz a gente lembrar, né? Conteúdos que são muito poderosos. Você percebe quando você faz essa linha? Conteúdos nostálgicos, coisas nostálgicas. Por quê? Quando você vai para uma memória, exemplo, qual que é uma memória mais poderosa, assim? É a memória de infância, cara. Uma memória muito poderosa, né? Tem memórias negativas, né? Tem. Essas não tão, assim, são muito poderosas, né? Os traumas e tudo. Mas logo depois você tem o quê? As memórias de infância. É muito difícil, não ter ninguém que conecta com coisas de infância. Então, que é a nostalgia, né? É um elemento muito forte de histórias. Então, quando você fala assim, nossa, vai contar uma história, cara, quando eu era criança, meu pai trouxe o meu primeiro videogame, era um Super Nintendo, né? Aí você, os caras falam, nossa, Super Nintendo. Aí o cara vai lá na memória dele, ele busca uma história, ele conecta com a história que você contou, ele conecta com a dele, entendeu? E aí ele vai transbordar, fala, nossa, cara, eu lembrei na época que eu tinha um Super Nintendo, foi muito legal, não sei o que, o cara quer compartilhar. Então é sempre buscar essas referências, né? Gerar essas identificações, né? Contando suas histórias para identificar a história dos outros, ou uma referência sua, que é uma coisa que você passou, a pessoa passou também. Ela se conecta, daí ela vai querer contar a história dela muitas vezes, entendeu? As pessoas são muito assim, né? E quando eu falo uma coisa aqui, você lembra de uma coisa. Então, cara, se você pensar na rede social, é como se fosse uma conversa, velho. Pensa como se você estivesse trocando ideia com o seu brother. O que eu falo pro meu brother no dia a dia?
né? Que histórias que eu conto? Você não fica horas conversando com um amigo seu? Então, pega essas horas de conversa e pensa, o que eu posso compartilhar? Transforma em algo que você pode. Entendeu? Então, tipo assim, por que eu fico horas conversando com um amigo meu? O que a gente conversa, mano? Então, se você pegar, eu te garanto, pega uma hora de conversa sua com um amigo seu, grava e pega algum elemento dessa uma hora de conversa e pensa, mano, se meu amigo gostou disso aqui, eu também vou, alguém vai gostar também, né? Alguém vai se conectar com essa ideia, com essa estrutura, né? Então acho que é muito isso, né? Falar sobre a história, né? Então ela fala sobre a jornada do herói, e aí tudo isso que eu falei aqui, tá? Eu resumi um pouco, mas ela falou sobre identificação, essa parte do começo, sobre trazer elementos imaginativos, né? Que ela passou por todo esse processo aí, o que é, como é que fazia errado, né? Porque aí mostrou ali, por exemplo, como que ela meditava de forma errada, aí o processo de aprendizado, né? Para começar a meditar e depois a recompensa. Mas o que seria essa recompensa? Então, aqui a gente estava vendo um vídeo aqui da Hannah Franklin, que ela fala sobre como usar a jornada do herói para vídeo curtos, tá? Basicamente, cara, é o que a gente tá fazendo. A gente decidiu fazer antes dela falar, né? Mas, exemplo, você tá fazendo desafio? Sim. Então, o desafio, pensa bem, você entrou numa jornada, né? Agora você tá vivendo um novo universo que você tem que descobrir como que viver com R$300, né? Aí você vai mostrar a sua jornada durante o processo, certo? E depois você tem um final que a recompensa é o quê? Né? O que eu vou ganhar com isso, certo? No final, você vai mostrar o resultado final ali. E aí você pode também fazer com que as pessoas, por exemplo, façam o desafio junto com você. Né? Então isso pode transcender essa ideia da recompensa, por exemplo. Tem até algumas pessoas que falaram que não dava não. Não dava conta, né? É impossível viver até com R$350, não dá. Exatamente. Então, é você mostrar um processo ali. Aí, por exemplo, você pode fazer um vídeo depois resumindo todo o processo. Então, fiz o desafio de ficar 30 dias vivendo com apenas R$300. Logo no começo, entendeu? Por exemplo, né? Ou então, você vai falar sobre, igual você faz das marmitas, né? Como que é uma jornada de viver de marmitas, né? Então, pouco tempo atrás, eu decidi fazer marmitas por causa desse motivo. No começo foi difícil, tá ok, entendeu? Ou então você fala assim, fui tentar fazer um bolo não sei o que na minha casa. Aí você conta como é que foi a jornada de tentar fazer aquele bolo. Ou aqueles tipo assim, fui a primeira vez pra Disney, né? Então, essa ideia, por exemplo, o Theo Ladeira fez quando ele foi pra Disney, entendeu? Então, como que eu trago uma coisa que eu começo, que é uma jornada, eu passo por um processo e no final gera uma coisa que eu ganhei, um benefício, ou uma lição de moral, né? Como em toda parte do Jornada do Herói, né? Então é mais ou menos isso. Eu vejo muita pegada de vídeos narrados, mostrar takes, entendeu? Ou, igual eu falei, o Stories, querendo ou não, pode ser também um Jornada do Herói no seu Stories, né? Você começa ali um problema do dia, por exemplo, cara, hoje eu vou ter que ir no cliente resolver tal coisa. Aí você começa a mostrar, essa é a sua jornada do herói do dia, entendeu? Aí você vem, aí mostra ali, nossa, logo eu cheguei aqui, tô com um desafio, olha a bagunça que tá isso aqui, vou ter que organizar tudo. Ou então, sei lá, você faz, por exemplo, galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como que é fazer um imposto de renda, entendeu? A minha jornada de fazer uma declaração de imposto de renda, você pode mostrar no seu stories. Aí você mostra um desafio, fala, nossa, olha esse aqui, esse cliente tá tudo organizado, cara. Aí mostrou ali o desafio, tudo organizado, isso aqui. Essa seria a sua jornada, entendeu? Agora minha jornada vai ser compreender isso aqui tudo e organizar. Aí você mostra como é que você tá fazendo, organizar, então que, por exemplo, quem é editor de vídeo pode mostrar como que eu edito meus vídeos, né? E aí mostra só que quanto mais desafiador for esse diferente, melhor. Então, tipo, decidi editar um vídeo que eu não sei como que eu vou fazer. Aí, exemplo, aí o cara chamou atenção. Aí ele vem e conta, olha, eu peguei esse vídeo aqui, porque a gente perguntou se eu sabia fazer, eu falei que eu não sabia, mas eu queria dar um jeito. Então, logo no começo eu tive desafio, foi difícil fazer e tal, entendeu? Aí ele mostra o desafio, aí eu fui pesquisei no YouTube, aí eu descobri isso, depois eu testei, depois de 24 horas editando, eu consegui chegar nesse resultado final, dá uma olhada aí. Entende? Então, é muito essa recompensa. Aí a recompensa seria tipo, e aí eu ganhei tal coisa, né? E aí com isso eu ganhei R$1.000 esse vídeo, né? Agora imagine se eu não tivesse aceitado, não sei o quê. Então, eu quero deixar uma lição aqui, por exemplo, que mesmo com medo, tente, né? Se eu não tivesse tentado, eu estaria com menos R$1.000 no meu bolso. Sacou? Num vídeo o cara consegue fazer isso. Então seria a Mika na jornada do herói ali. Ela fala sobre elementos que não pode faltar, né? Na sua história. Então ela fala sobre tema interessante, transformação, criar imagens mentais, que foi o que a gente falou aqui já. A transformação que eu falei é aquilo, né? Sobre o personagem transformar, algo que você viveu, o que você aprendeu durante essa jornada, né? Qual foi o seu desafio? Então, essa transformação, né? O tema já é óbvio, né?
o tema tem que ser uma coisa, né? Tipo, principalmente conectado com a sua audiência, né? Sua audiência é finanças, aí você vai falar vai criar um tema sobre bordado e crochê, tipo assim, né? Não faz sentido. Então o tema tá muito ligado também com a sua identidade e com a identidade do seu público, né? E aí criar imagens mentais, né, que eu falei, então põe detalhes na sua história, né, gera emoção ali, né, descreva a cena, faça com que a pessoa consiga imaginar mais detalhes ali. E outra coisa que o Nauta usa muito isso, né, que é o plot twist. Precisa estar em todas as suas histórias, Marco? Não, mas o plot twist, ele é legal porque você cria uma expectativa e aí você quebra ela, né? Então o plot twist é isso. Então eu vou para um caminho, exemplo. Vamos pegar a mesma história do editor. Ele começa falando, e eu peguei não sei o que, e eu tentei fazer e tal. E depois de 24 horas, você vai achar que ele deu certo, né? Depois de 24 horas eu descobri que eu não dava conta de editar esse vídeo e eu tive que, infelizmente, devolver o dinheiro pro cliente e eu fracassei nesse projeto. Quebrou a expectativa, entendeu? Então esse é o plot twist. Então você cria algo que aparentemente leva para um lugar e você quebra. Plot twist, cara, se a gente analisar, é muito sobre humor. Setup punch. O que é o setup punch que os caras falam? Setup, eu levo a pessoa para um lugar, punch, eu quebro a expectativa. Setup, levo a pessoa para um lugar, puf, quebra a expectativa. Já viu que a gente ri quando quebra a expectativa? O plot twist é humor, cara. Basicamente é isso. Então, é o setup punch. Eu levo a pessoa para um lugar e quebra a expectativa. Pode olhar, as piadas na maioria são assim. São. Né? Então, o cara faz algo inesperado, algo que você não estava esperando aquilo. Que aí dá aquela sensação, pô, o cara me enganou, né? Dá aquele sentimento, nossa, eu não imaginei isso. Putz, o cara me pegou no pulo do gato, né? Então gera essa sensação, né? E é onde a emoção transborda, né? O plot twist faz a emoção transbordar, né? Que é onde você dá uma gargalhada, é onde você fala assim, nossa, eu vou usar um amigo meu, entendeu? Então é uma coisa importante você pôr. Toda história precisa ter? Não. Mas é um elemento interessante, entendeu? Simbolismo, né? Que ela fala também sobre você colocar aquele significado, sua identidade, etc., né? Ou dentro do livro ali. Exemplo, você pode trazer uma história. Se eu estou fazendo... Exemplo. É óbvio, né? Mas se o editor está contando a história dele, ele vai mostrar o quê? O notebook, o Adobe Premiere, ele vai mostrar lá as fotinhas que ele estava usando para editar, vai mostrar uns takes do teclado, do mouse, entendeu? Então, em vez de ficar só ele falando aqui igual um idiota na frente da câmera, ele mostra alguns takes dele editando, entendeu? E eu fui editar e tal, e mostra ele editando, mostra ele abrindo no Premiere. Aí, exemplo, elementos que você traz que é interessante. O que é um erro comum do seu nicho, né? Vamos supor, é um erro comum o Adobe Premiere travar, entendeu? Então, se ele traz esse elemento no meio da história, aí mostra assim, pum, e aí é lógico que no meio disso o meu Adobe Premiere travou, entendeu? Aí todo mundo vai rir. Quem é editor vai se conectar. Fala, putz, mano, e eu perdi todo o projeto. Vamos supor. Sacou? Então já quebrou a expectativa ali, gera conexão, sua audiência conhece aquilo, e aí, pô, quebrou. E aí você vai moldando, trazendo elementos através disso. E o mistério que ela fala, né? Que é você não entrega. Tem gente que vai contar uma história, já entrega o final, né? Já entrega o final. É o spoiler, sacou? Então você tem que trazer o elemento. Tipo assim, entrei nesse projeto aqui para fazer uma edição que eu não sabia como fazer. Olha o que aconteceu, né? Mas olha o que aconteceu. Aí você traz o mistério, entendeu? Agora o cara fala assim, começa o vídeo e fala assim, entrei num projeto fazer uma edição que eu não sabia e eu descobri que eu não dava conta. Acabou a história, entendeu? Então a história sempre tem que ter um mistério, tem que ter um lugar que te leva pra um ponto que a pessoa fica curiosa. Mas o que aconteceu? Igual você falou da história aqui, né? Tava contando, né? Do cara. Mas aí, ele morreu? O que aconteceu? É esse sentimento que você tem que gerar na pessoa, né? É simples. Parece complicado, mas é simples. Se você pensar, olhar, observar o seu dia a dia, você vai ver que não é difícil, né? Criar histórias. Então ela fala sobre esses elementos. Aí ela fala sobre o contraste das emoções, tá? Que é como que você mistura duas emoções no mesmo vídeo, por exemplo. Então, ela fala aqui confiança, desconfiança, amor e ódio, né? O Pedro Sobral, foi quando ela até viralizou, né? Ela fez um vídeo e o Pedro Sobral copiou o vídeo dela. Aí o que ela fez? O vídeo dela começa exatamente assim. O Pedro Sobral copiou o meu vídeo. Eu gosto muito dele. Inclusive, eu fui uma das primeiras pessoas a participar da sua comunidade. E logo depois ela fala, mas infelizmente eu vou ter que expor ele aqui. Percebe que ela... Exemplo, ela trouxe o Pedro Sobral, ela faz uma carinha, inclusive, ela interpreta, né? Ela fala assim, o Pedro Sobral copiou meu vídeo, tipo assim, né? Indignada, meio triste. E eu gosto muito dele, ela gera uma emoção assim, pô, eu tô chateada porque ele copiou meu vídeo, entendeu? Mas, infelizmente, eu vou ter que gerar um expose. Então, assim, você vê que ela tá brincando com as emoções o tempo inteiro, né? E, no final, ela fala bem dele, ela gera o plot twist, ela fala bem dele, e gera como referência, é isso aí mesmo, obrigado e tal. E fala que ele é um grande criador, não sei o quê.
e ela traz ainda elementos que traz do produto dela, né? Então, tipo assim, ele fez isso, ele fez aquilo, tal, traz algumas referências. Então, ela traz isso, ela fica brincando com a emoção, né? Você fica ali puxando para um lado, para o outro. Então, é contraste. Então, se eu tô falando de amor, como é que eu trago ódio? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu começo um vídeo assim: existe uma coisa muito boa de você ser casado. Tá, emoção boa, né? Positiva. Aí eu falo assim, que é quando a sua esposa sai e você fica sozinho em casa. Tipo, entendeu? Tipo, eu quebrei a emoção. Então eu trago emoção. Parece uma coisa boa, eu trago uma coisa ruim, entendeu? Então é você ficar brincando com isso, né? Só que eu tenho que falar a verdade. Quando ela volta, é muito melhor, porque eu percebo que eu senti saudade. Só que 5 minutos depois, eu arrependo de ter sentido saudade, pois eu vejo o quanto ela me incomoda. Então eu tô brincando com a emoção, percebe? Então é trazer esse contraste ali dentro dos seus vídeos. Você pode também combinar as emoções, então como que eu trago alegria e antecipação, por exemplo, e gera otimismo, ou como que eu faço a emoção ser mais intensa. Então eu pego uma emoção que é raiva e faço ela virar fúria, né? Então é exagero, né? Aquele exagero assim, que chama atenção. Então se eu tô contando uma coisa aqui, eu começo meio puto assim, pois é, cara, e isso aí eu tenho que te contar. Foi uma coisa que eu tava muito grilado, cara. Eu fiquei muito puto com essa situação, não sei o quê. Eu fiquei tão puto que... Entendeu? Aí você gera essa intensidade da emoção. O cara dá umas pirocadas assim, né? Você pode... Que tem gente que faz, já viu? Muita gente usa esses elementos de intensidade. No humor também, né? No humor, o exagero é muito usado. O Léo Lins, né? Tipo, ele tem umas coisas geradas, tipo assim, fulano é tão gordo, mas tão gordo, e quando ele levanta... acontece um eclipse, entendeu? Tipo, umas coisas assim, meio viagem, que o Léo Lins usa muito esse exagero, né? Exagero. Então você traz essas coisas, tipo, coisa que não tem sentido nenhum, não tem lógica, né? Mas tem o exagero, assim, você também mudar as coisas de lugar, você usar referências que não faz sentido, sabe? Cara, eu gosto muito do Nauta, vou trazer uma análise do Nauta aqui, porque o Nauta ele sabe usar isso muito bem, né? Do exagero, cara, ele tem umas pequenas tiradinhas assim no meio do negócio, sabe? Eu acho muito legal isso aí. Ela também fala sobre você... definir a sua verdade, né? Então, ela fala que histórias são uma coleção de eventos emocionais que ao final transmite uma verdade. Então, essa verdade é definida pelo contador de histórias. Qual que é a verdade universal por trás dessas histórias da nossa infância? Ela dá um exemplo. Por exemplo, a lebre e a tartaruga, a cigarra e a formiga, lembra dessas histórias? Então, quais são as verdades? Em resumo, o que é a verdade aqui? Lição de moral, porque ela mudou o nome para ficar mais bonitinho, entendeu? Em resumo, ela falou sobre a questão da história ser chata, né? Que a gente pode buscar outros elementos, né? Mas às vezes a sua história não é chata, você que acha que é chata. Tem coisas que você faz, tipo coisa simples às vezes. Um cara que trabalha numa hamburgueria, como que é fazer um hambúrguer? Tem gente que tem curiosidade sobre isso, irmão. Entendeu? Como que é produzir um sorvete, por exemplo. Eu não sei como que é produzir um sorvete, entendeu? Não, eu vi umas histórias legais de ourives, sabe? Os caras que mexem com ouro, assim, e tudo muito mais. Legal. E aí aquelas pessoas também que fazem aliança, que eu esqueci o nome dessa profissão. Ah, sei. E aí mostrando todo o processo, como é que é feito, os detalhes, o que tem que fazer, como é que faz o polimento. Cara, e engajou. Totalmente. Então vale a pena, assim, você testar, cara. Porque tem uma menina que postou também, que explodiu agora há pouco tempo, postando pet, dando banho em pet, entendeu? Então você acha que sua história é chata, mas, cara, depende de como você conta. E talvez não, mano. Tem gente que tem curiosidade sobre aquilo, né? Então, mas se for chata mesmo, busca elementos, lê livro, vê filme, história das pessoas, né? Referências, essa ideia. Aí conta sobre a Jornada do Herói, que basicamente é o resumo de todos os grandes filmes aí, né? Harry Potter, Senhor dos Anéis, tem vários outros filmes. Aí a história, a Jornada do Herói para vídeo curtos, né? Que eu dei aqui alguns exemplos. Elementos que não pode faltar, a gente falou também. Teoria do contraste, né? Que é usar brincar com as emoções. E definir sua verdade universal, que em resumo é a sua lição de moral, né? Aonde que eu quero que a pessoa chegue no final dessa história. Então sempre é importante o quê? Teve a ideia da história? Vai moldando a sua história, né? Então, primeiro, pensa, qual a lição de moral que eu posso extrair dessa história? Segundo, qual que vai ser o gancho, né? Qual que vai ser os 3 primeiros segundos? Como que eu vou chamar a atenção das pessoas? E depois você vai narrar essa história para que através do gancho ela seja interessante, trazendo aqui elementos de mistérios, para chegar ao final, né, daquela história e ter uma lição de moral, né? Então, é muito importante, até o Ladeira deu esse insight, cara, você escrever e você depois rever o que você escreveu, né? E ir encaixando os elementos, né? Então acho que isso é muito importante aí, né? Como é que ele fala? Escreva como um bêbado, revise como um... Sóbrio, né? Revise sóbrio.
Então acho que primeiro você teve uma ideia de uma história, escreve ela e depois pensa, né? Como que eu faço essa história ser chamativa desde o começo e para onde que eu quero levar, né? Qual que é a lição de moral? E depois vai moldando essa história ao longo da jornada, né? Pensa, ela tem um mistério, né? A pessoa vai querer continuar vendo? É que eu falei, mano. Se coloque como a sua audiência. Imagine se você assistiria o seu vídeo, se a sua história seria interessante ou não, entendeu? Então acho que é muito sobre isso, assim, né? Sobre você se conectar com as pessoas e tentar entender e se olhar também, sabe? O que eu gosto, o que eu não gosto. Pega um vídeo, né? De uma história que você viu num vídeo. Cara, por que eu gostei desse vídeo? Analisa o vídeo, né? Então busca essa referência ali, estuda o vídeo e tal. Que é o que eu tô fazendo, eu analiso, pego os perfis, tô separando lá, vou começar a analisar aqui no canal. Então acho que 2 segunda-feiras por mês eu vou postar. Então eu pego as pessoas e falo, cara, por que eu gostei desse vídeo, né? Então isso é o olhar do cientista, saca? Essa é a ideia do cientista. É você observar, você ser um observador. Por que esse vídeo é bom? Você cria uma hipótese, né? E você vai analisando, aí você testa, será que é por isso? Testa, valida, né? Então é muito sobre isso, ser um cientista, ter esse olhar do cientista, né? Tem mais alguma pergunta, alguma coisa que você quer falar? Não, acho que a gente já abordou todos os temas, né, dessa primeira etapa aí do storytelling. Eu deveria ter talvez dividido, né? Porque como o primeiro módulo tem muito parte prática, né? Talvez deveria ter dividido, né? Em 2 episódios. Só que já tem episódio demais, cara. É. E assim, o curso em si, ele é um pouco extenso, né? Não muito. Mas se você pegar... Eu acho que ele fazer deve a prática, e tem as aulas também, que tem aulas de 1 hora, 1 hora e meia. Né? Então... Mas eu acho que leva o curso deve ser entre 5 e 10 horas. Eu já fiz tudo, né, inclusive. Não, acho que dá mais. Se você for assistir aquelas aulas ali... Não, as bônus, né? É. Mas eu falo assim, só o curso mesmo ali. Eu acho que é umas 5 a 10. Né? Só que ela tem curso depois de social media. É, né? aí tem a parte ali do Desafio 69. Sim. Inclusive, assim, se você se identifica, né, com esse modelo... agora ela fechou as turmas, né? Que ela trabalha com lançamento. Mas vale a pena você olhar, né, o método dela e tudo. E com certeza tá bem estruturado, assim, sabe? É bem legal, assim, e tal. Tô contando aqui só algumas coisas, mas é muito mais, tem muito mais que ela fala dentro, ela traz exemplos e tal. Então, se você curte, né, se você gosta, como diz um cara do YouTube, vale a pena às vezes você olhar, tá? A gente tem a nossa opinião, a gente tem a nossa experiência, né? Então, muito do que eu tô trazendo aqui é a minha visão também, é a minha percepção, coisas que eu já vivi, coisas que eu aprendi na prática, no teste, enfim. Então mistura aqui, não é só o que a gente aprendeu com ela também, né? Mas a base é essa, né? E storytelling, em resumo, storytelling é o principal elemento do que ela traz e depois formato criativo, que vai ser o próximo episódio. Aí nós vamos falar sobre o formato criativo, que é mais a parte de filmagem, de edição, né? Que seria essa pegada aí. Que também, assim, é olhar para isso, né? Olhar, não tem, tipo... não é uma metodologia. É você olhar os formatos e se inspirar. Basicamente é isso. Mas a gente vai trazer no próximo episódio. Provavelmente vai ser um pouco menor. Porque esse aqui a gente juntou, né? O resumo do que a gente tinha feito, mais o storytelling. Então, por isso que ficou um pouco mais longo. Mas se você ficou até o final... inclusive eu tô fazendo um desafio aqui agora. Todo vídeo longo meu, quem ficar até o final, comenta aqui, fala, fiquei até o final, que eu vou... Manda seu Pix, que eu vou depositar um Pix pra você. Quero saber quem ficou até o final. Pode manda comentários que eu vou mandar um Pix pra você, tá? Deixa aí. Eu fiquei até o final e o Pix, meu Pix, eu vou mandar um Pix. Esse é o desafio pra saber quem fica até o final aí do vídeo. Vídeos longos, tá bom? E é isso, mano. Fechou? Fechou. Segue a gente nas redes sociais, Lucas Lourenço CS. E Marco Lourenço C. Lá no Instagram, TikTok, todos são iguais, tá bom? Valeu e até mais.